Olá, meus irmãos. Depois de uma semana, retornamos e vamos estar juntos estudando a Palavra de Deus com as lições da Escola Bíblica Dominical. Você tem a revista Compromisso, eu tenho aqui a revista Atitude e também a revista da Terceira Idade. Essas literaturas estarão estudando com ênfase nas cartas do apóstolo Paulo. E estamos passando por este momento, de ter que estar em nossas casas e com certeza você deve estar aproveitando esses instantes para ler a palavra do Senhor, fazer o culto doméstico com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, mas evitando grandes aglomerações, Principalmente se você tem um idoso em casa ou alguém que esteja no grupo de risco, é preciso ter determinados cuidados. Mas é uma oportunidade de estarmos juntos e, como eu já tenho dito em alguns momentos atrás, resgatar o princípio do culto doméstico, Pois bem, pela graça do Senhor, mesmo nesse tempo, a nossa igreja está ativa através dos trabalhos que estão sendo realizados pelos nossos jovens, pelo departamento de música, mensagens que têm sido compartilhadas pelos pastores de nossa igreja e também o estudo da Escola Bíblica Dominical, uma oportunidade de podermos, através desta ferramenta importante, que é a tecnologia, a mídia, poder chegar ao seu lar, chegar até você e compartilhar com você a palavra de Deus. Pois bem, para iniciarmos o estudo, eu gostaria de, primeiro, compartilhar algumas coisas a respeito da história de Paulo. E isto começa exatamente no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero compartilhar com você essa história, mas antes você recebeu, e eu vou procurar estar de alguma forma compartilhando com você as leituras diárias, e você recebeu através das mídias, através dos grupos, e se você não tem, procura alguém que tem acesso à mídia e para que você tenha acesso também às leituras diárias. Então, as leituras desta semana, baseados no livro de Atos dos Apóstolos. Pois bem, o apóstolo Paulo é o Saulo que perseguia a igreja. O grande Saulo, Aquele homem que perseguia a igreja do Senhor, entendendo que ele estava fazendo um bem para Deus, Mas ele fazia isto por causa do entendimento que ele tinha e da sinceridade que estava no seu coração em relação à religião que até então ele confessava no seu coração. E o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos registra aquele momento memorável da conversão de Paulo, quando ele estava indo na direção de prender os crentes no caminho de Damasco. Ele tem aquele encontro com o Senhor e daquele momento para frente, o Saulo vai ter uma grande experiência com aquilo que o Senhor falou ao seu coração. A partir do versículo de número 10, nós vamos encontrar alguns momentos nesta primeira experiência de Paulo. O primeiro momento foi o momento em que Ananias recebeu a incumbência de ir ao encontro de Paulo para ser instrumento do Senhor na vida de Paulo, mesmo sendo, de alguma forma, ele argumentando, mas foi, E pôde estar ali com Saulo, melhor dizendo, E compartilhar com ele que ali ele estava porque entendeu ser a vontade do Senhor. E através de Ananias, Saulo foi consolado e curado, porque daquela cegueira provisória, vamos dizer assim, por causa daquele momento, daquela luz forte, que brilhou diante dos seus olhos naquele encontro. Saulo, ele começa de imediatamente evangelizar.
A partir do verso 20 do capítulo 9, ele já arde no seu coração o desejo de falar daquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus. E nesse desejo de evangelizar, ele chega até Jerusalém para estar com os apóstolos. E ele recebe uma segunda ajuda, né? O primeiro discipulador dele foi Ananias. E agora Barnabé. Barnabé vai auxiliar o apóstolo Paulo, né, que a gente assim conhece, para ser aceito no meio dos apóstolos, e ele fica ao lado de Saulo até que ele fosse apresentado aos apóstolos. Estando ali em Jerusalém, os apóstolos, entendendo que o evangelho estava crescendo e sendo divulgado em todos os lugares, isto começou a partir exatamente daquele episódio com Estevão, os crentes foram espalhados por todos os lugares, e o evangelho chegou em Antioquia. E Barnabé e Paulo vão para Antioquia. E estando em Antioquia, o Espírito Santo do Senhor, em um determinado momento, fala à igreja quanto à separação de Barnabé e Paulo, né, para a obra do Evangelho, a obra missionária, capítulo 13. E Saulo, então, junto com Barnabé, vão empreender a primeira viagem missionária. O versículo de número 9 do capítulo 13, a partir daí, já não é mais Saulo. A partir do versículo 9 do capítulo 13, nós vamos encontrar ele assumindo a identidade de Paulo. E Barnabé, então, e Paulo iniciam a primeira viagem missionária, que vai do capítulo 13, narrada, até o capítulo 14, versículo 20, com vários acontecimentos durante a sua viagem. Barnabé e Paulo, agora, depois de estarem passando por vários lugares, eles retornam a Antioquia, e esse retorno, ele dá um relatório à igreja de todo o trabalho que foi realizado, versículos 21 a 28 do capítulo 14. É como os nossos missionários hoje, né, que prestam relatórios às nossas convenções, trazem informações para as nossas igrejas. Assim, Barnabé e Paulo veio, né, de volta dessa viagem e compartilhou com a igreja aquela obra. Percebe uma coisa interessante aqui? Nesta primeira viagem, a ordem, né, que o Senhor disse era: separai-me Barnabé e Paulo. Então Barnabé aparece como o primeiro. A gente pode entender que, embora Paulo fosse um homem de grande cultura, de grandes conhecimentos, mas ele precisava naquele instante de estar seguindo, acompanhando alguém mais experiente. Então sempre alguém mais experiente pode ajudar a um novo convertido. Então, Barnabé e Paulo. Essa é a ordem da primeira viagem, ok? Interessante isto. Eu notei isto e acho que é muito interessante. Capítulo 16 narra-nos a segunda viagem missionária em que Paulo agora vai junto com Silas, não mais com Barnabé. Barnabé vai para outro lugar com João Marcos, vai para Chipre, e Paulo escolhe a Silas, e ambos, né, empreendem agora a segunda viagem missionária, que está do capítulo 16 ao capítulo 20 do livro de Atos dos Apóstolos. Timóteo está junto com eles, né, em Derbe, naquela região ali. Paulo vai à casa de Timóteo. Timóteo, então, segue e passa a fazer parte da equipe de missões, né? E Lucas também aparece, junto com eles nesta narrativa da segunda viagem. A partir do capítulo 21 até o capítulo 26, Paulo já está retornando dessa segunda viagem e está em Jerusalém. Em Jerusalém, Paulo tem vários confrontos, né, com os judaizantes, e acontece também a sua prisão. E a sua prisão é determinada para que ele fosse a Roma.
e é entendido nessa caminhada de Paulo até Roma como a chamada terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, que vai do capítulo de número 27 até o capítulo 28. Paulo, nessa viagem para Roma, devido aos confrontos que ele teve lá, narrados do capítulo 21 a 26, do capítulo 27 ao 28, narra a viagem de Paulo para Roma. Nesta viagem aconteceram alguns episódios, houve a tempestade, o naufrágio. Paulo conversa com toda a tripulação para que estivesse firme, e depois do naufrágio todos são conduzidos em segurança, agarrados em tábuas, lembra daquele texto? Mas chegam à ilha de Malta. Foi próximo à ilha de Malta. Então eles são socorridos pelos nativos de Malta, e ali Paulo é usado pelo Senhor também, e muitos ali se convertem. E depois, numa nova embarcação, Paulo é conduzido em segurança para Roma. E em Roma, Paulo ele vai ser usado pelo Senhor, mesmo em cadeia, testemunhando do Evangelho. E a narrativa dá conta de que ele ficou em uma prisão domiciliar e podia receber as pessoas, e foi dali que ele escreveu as cartas que estaremos estudando durante esse trimestre. Vamos conhecer um pouquinho a respeito destas cartas. A carta que Paulo escreveu aos Gálatas foi escrita entre os anos 51 a 53. Os personagens são exatamente os crentes da região da Galácia. O próprio Paulo, aparece Pedro, aparece Tiago, João, Barnabé, aparece Tito, como personagens citados na carta aos Gálatas. Paulo escreve esta carta orientando os crentes quanto às evidências das crenças judaizantes, adentrando a igreja. Então, Paulo vai orientar a igreja quanto a essas crenças, principalmente as discussões que haviam dentro da igreja quanto à questão da circuncisão. Mas o tema principal da carta que Paulo escreve aos Gálatas é sobre a justificação do crente, convertido ao Senhor pela fé. A carta aos Efésios é no ano 60 depois de Cristo, escrito durante a prisão de Roma. Personagens principais aqui na carta aos Efésios: Paulo, próprio Paulo, Tíquico ou Tíquico, depende de como você queira pronunciar. Eu prefiro Tíquico. E os próprios crentes, da cidade dos Efésios. E os temas principais que estão na carta aos Efésios são o que Deus tem feito e o que ele pode continuar fazendo, a existência do homem como obra-prima do Senhor na face da terra e as preocupações que Deus tem para com o homem, e os princípios que diz respeito à luta diária, do crente. As nossas lutas enquanto estamos aqui na terra. E quantas lutas, E quantas ainda virão até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses ela é muito interessante. É uma carta chamada Carta da Alegria. Por quê? Porque Paulo vai se referir aos crentes de Filipos com muita alegria. Porque foi o lugar onde ele pôde estar depois de passar a Macedônia, um apelo, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho, quando entrarmos na lição de número 1, e ali muitos episódios aconteceram que alegraram o coração, alegrou o coração de Paulo e também o coração de toda a equipe missionária, e assim ele escreve com muita alegria a carta aos Efésios. Foi escrita durante também a prisão em Roma. Os personagens aqui é Paulo, Timóteo, Epafrodito, Evódia, Sintique e os crentes dali da cidade de Filipos. Quais são os temas principais da carta aos Efésios?
Perdão, a carta aos Filipenses. Cristo na vida e na mente do crente. Ou seja, significado de Jesus nas nossas vidas e na nossa mente. Forças e alegrias no sofrimento. Olha o quanto este estudo veio em tempo para nós, né? Quanto sofrimento temos passado na face da terra. Quantos momentos difíceis, quantas provas. Neste instante em que estamos passando por esta prova, a igreja está passando por uma prova. Eu imagino que depois de tudo isto, a igreja vai se apresentar de forma diferente. E Paulo trata disto aqui. As forças que precisamos ter e também as alegrias em meio ao sofrimento. Alegria não por causa do sofrimento, mas porque Jesus está conosco mesmo diante dos sofrimentos. E Cristo como meta principal para o crescimento das nossas vidas cristãs. E a carta aos Colossenses, não é? Carta aos Colossenses, que é a última carta que vai ser estudada no trimestre. Anos 60 também, depois de Cristo, escrita também durante a prisão em Roma. Os personagens são Paulo, Timóteo, Aristarco, Marcos, Barnabé, Epáfras, Lucas, Demas, Ninfa e Arquipo. Vão aparecer esses personagens nas escritas de Paulo aos Colossenses. E os assuntos principais que Paulo trata nesta carta é o combate às falsas filosofias, equivale dizer o combate às heresias, né, dentro da igreja. E quantas heresias, né? Se desde os dias de Paulo isso já acontecia, imagina durante a história que estamos vivendo, quantas heresias ainda têm acontecido. Ele fala da divindade de Cristo, da divindade de Jesus. Assunto muito discutido no seu tempo, né? Porque muitos não criam que Jesus era o Filho de Deus. Ele vai tratar disto. E a conduta cristã nos relacionamentos. Então, Paulo vai também falar da importância dos nossos relacionamentos e a nossa conduta, né, ao tratar uns aos outros e a conduzir momentos, às vezes, difíceis na vida de um, né, e, às vezes, como reforçarmos também os momentos bons na vida de outros. Então, estas cartas estão sendo estudadas aqui, ou serão estudadas aqui durante esse trimestre, né? Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. Pois bem, a lição de número 1, aliás, interessante. O próprio autor, ele vai voltar a Atos mesmo, né? Ele vai fazer um destaque do capítulo 14, capítulo 16 e capítulo 19. São destaques importantes que o autor faz. Ele começa pelo livro de Atos, como nós fizemos na introdução, para mostrar para nós, né, o quanto é importante recorrer a Atos para saber o que significa Paulo quando ele escreve estas cartas que vão ser estudadas em seguida. Pois bem, esta lição de número 1 desse segundo trimestre fala sobre maravilhas de Deus. Ou seja, as maravilhas de Deus operadas através do trabalho missionário do apóstolo Paulo com a sua equipe. Primeiro com Barnabé e depois com Silas, né, realizando a obra missionária. O objetivo do estudo desta lição de número 1 são pelo menos 2 objetivos. Entender que em qualquer lugar e circunstância Deus age, Deus atua, Deus faz, Deus realiza, Deus exerce sua força e poder, sendo Ele Senhor da história. Tudo que Deus faz, tudo que Ele fez e faz e continuará fazendo, mostra que Ele é o Senhor da história. É o que nós temos dito neste tempo. Deus no controle, porque Ele controla toda a história, não é? E o segundo objetivo é
entender que, à luz do exemplo de Paulo, nós também devemos ser instrumentos do Senhor para manifestação das suas maravilhas às pessoas ao redor, né, da igreja, das nossas vidas. E o Senhor, ou as maravilhas do Senhor, precisam ser conhecidas através de mim e através também de você. Capítulo 14, versículo de número 1. Paulo está em Icônio e ele está na sinagoga. E ele prega a palavra de Deus ali naquela sinagoga. E o texto diz que ele falou de tal modo das grandezas do Senhor, do testemunho a respeito de Jesus, que uma grande multidão creu. Uma grande multidão creu. Tanto de judeus quanto também de gregos. Tanto judeus como gregos ouviram a palavra do Senhor. E Paulo tinha esta missão. A missão que o Senhor deu ao seu coração é que ele fosse apóstolo, pregador da palavra de Deus aos gentios. Mas ele entendia que, como cidadão, né, entendendo que ele precisava também falar aos seus irmãos, porque você deve se lembrar que Paulo ele tinha a descendência tanto judia, como também a descendência gentílica, provavelmente grego, né? Mas ele entrava primeiro na sinagoga para falar aos irmãos judeus e também falava aos gregos, aos irmãos de outras nações, de outras línguas que estavam ao redor ou ao alcance da sua mensagem. Aqui neste texto nós podemos perceber que Paulo sabia onde ir e o que devia falar. Ele deveria ir à sinagoga e deveria falar de Jesus Cristo aos corações das pessoas, que esta era a mensagem que ele deveria transmitir. Quando o Senhor o convocou lá na estrada de Damasco, disse que ele seria porta-voz desta mensagem. Então nós aprendemos com isto que, com as estratégias que temos a nosso dispor, devemos ir. Nós devemos estar sendo instrumentos do Senhor, usando das estratégias à nossa disposição para poder ir, ou seja, para cumprir o ide do Senhor e falar aos corações de tantas pessoas. Quem sabe neste tempo, né? Através da mídia, através das nossas redes sociais, através da tecnologia, podemos chegar ao coração das pessoas e poder falar aos seus corações das maravilhas do Senhor. E com certeza, assim como aconteceu nos dias de Paulo, quando muitos creram, muitos certamente hão de crer na sua pregação. Ou por que não dizer, no seu testemunho. Capítulo 14, versículo de número 3. Diz o texto que eles ficaram ali ainda por algum tempo, naquela região de Icônio e outros lugares ao redor. E esse tempo que puderam estar ali, eles falaram corajosamente acerca do Senhor. O texto diz isto, falando corajosamente acerca do Senhor. Preste atenção nisto. E, além disso, ele confirmava a palavra de Deus, a palavra da graça no coração das pessoas. E, através de Paulo e dos apóstolos, muitas maravilhas foram operadas ali, que o texto chama de sinais e prodígios. Qual é a palavra-chave aqui nesse texto? A palavra-chave é ousadia. Paulo, junto com os seus companheiros, foram ousados em testemunhar de Jesus diante dos judeus, diante dos gregos, diante das oposições ou dos seus opositores. Eles foram ousados. E nós? Temos sido ousados? Então precisamos de ousadia para testemunhar do Evangelho. Ousadia acerca do Senhor, ou seja, ousadia de falar do Senhor. Ousadia em não negar o Senhor, né? Ousadia em defender a fé, defender aquilo que cremos. Então é necessário que haja esta ousadia. E Paulo, irmãos, sabia
e vivia a verdade. Ele conhecia a verdade e vivia a verdade. A ousadia, ela se manifesta em compaixão. Paulo não brigava com as pessoas, mas tinha compaixão das pessoas. É claro que em alguns momentos Paulo foi direto, não é? Falou diretamente por causa da sua natureza de ser positivo nas coisas que falava. Mas ele tinha muita compaixão para com as pessoas. Então, a ousadia aqui está aliada à compaixão. Compaixão que precisamos ter para com aqueles que precisam conhecer o Evangelho. Então, a ousadia se manifesta na compaixão. E nesse ambiente vão surgir as alegrias, né? De vermos vidas convertidas. E Paulo, então, a partir do seu testemunho nessa região, é que vai surgir a igreja dos Gálatas, ou a igreja da Galácia. Capítulo 16, versículo de número 9. Esses textos estão na lição de número 1, tá bom? Paulo tem uma visão. Depois de estar ali algum tempo, ele recebe uma visão. Interessante notar que, você lendo o texto, Paulo, ele colocava no seu coração algumas metas, né? E tentava ir a um determinado lugar, mas o texto diz que o Espírito Santo não permitia. Ou seja, Deus já sabia por onde Paulo deveria ir. Então, aqui neste momento, do capítulo 16, verso 9, ele vai receber a visão da Macedônia. Diz o texto que alguém, né, um homem, a figura de um homem, o Senhor fala com ele, naturalmente, a forma como Deus tinha para falar às pessoas, e a visão era de um macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tá? Então a visão que Deus dá é para aqueles que já estão ocupados no seu trabalho. Interessante, né? Paulo era um homem ocupado. E quando Deus concede visão àqueles que querem trabalhar, àqueles que realmente querem ser útil na pregação da sua palavra ao coração das pessoas. Então, além de estarem ali, naquela região da Galácia, né, Deus agora vai chamar Paulo para prosseguir a viagem em outra região. E o chamado, irmãos, é para atender os propósitos de Deus. Então, o chamado não é meu, o chamado é de Deus para mim, né? Não sou eu que me chamo, não é eu que chamo a mim mesmo, não é a igreja que nos comissiona. A igreja é instrumento de Deus para prover o comissionamento daqueles que vão levar o evangelho do Senhor, não é? Como os nossos missionários hoje, né, estão aí levando a palavra do Senhor. Veja que o texto diz que havia um apelo nesta voz: ajuda-nos. Né? Revela que era para chegar e atender às necessidades dos irmãos da Macedônia. Naturalmente, a necessidade de conhecer o Evangelho, de ouvir o Evangelho. E Paulo, então, e sua equipe vão para a Macedônia. Eles atendem aquele apelo, entendem que era a vontade de Deus e se submete e vão. E vão se estabelecer numa cidade chamada Filipos. Filipos, tá? E exatamente na sequência do capítulo 16, no versículo de número 15, esse versículo vai nos mostrar Paulo já em Filipos. Em um determinado momento, Paulo vai em busca de um lugar para a oração. Talvez você vá observar que em Filipos, Paulo não está na sinagoga. Porque os registros dão conta de que não havia sinagogas em Filipos. E a igreja do Senhor, o povo do Senhor, os irmãos, ou as pessoas que temiam ao Senhor, se reuniam em outros lugares. E ele vai encontrar com um grupo de mulheres que estavam assentados à beira de um rio e oravam. E Paulo, juntamente com Silas, vai testemunhar da palavra àquelas mulheres.
E o texto diz que o coração daquelas mulheres foi aberto para receber a palavra de Deus. E estava ali, como que liderando aquela reunião de oração das nossas irmãs ali, né? Uma mulher chamada Lídia. Lídia estava ali. E ela recebeu também a palavra do Senhor e convidou aqueles apóstolos para ir à sua casa. E toda a família de Lídia ouviu a palavra do Senhor e se converteu. Diz o texto que ela e sua família foram batizados. Foram batizados. E então Lídia convida aqueles apóstolos para estarem em sua casa cultuando ao Senhor. E o texto diz que eles, apóstolos, foram constrangidos ou foram, de alguma forma, incentivados e impactados com aquele convite e então aceitaram o convite de estar ali reunidos na casa de Lídia para o culto ao Senhor. Lídia era uma comerciante da época. Era uma nova convertida, batizada juntamente com a sua família. E a igreja de Filipos, tudo dá conta de que passa a se reunir então na casa de Lídia. Interessante que ali em Filipos vão acontecer alguns episódios, além da conversão de Lídia. Quando Paulo está indo para o lugar da oração, consequentemente, possivelmente a casa de Lídia, ele foi usado pelo Senhor para que uma mulher que tinha espírito de adivinhação fosse restaurada, fosse libertada. E haviam pessoas que lucravam com a adivinhação daquela mulher. E esses que lucravam denunciaram os apóstolos e eles foram para a prisão. E o carcereiro recebeu ordem para que eles fossem amarrados com toda a força. E diz Atos que Paulo e Silas cantavam e oravam, cantavam e oravam, e por volta da meia-noite a prisão se abriu. E aberta a prisão, aquele carcereiro, vendo que os presos estavam soltos, quis matar-se, e Paulo disse: não faça isto. E o carcereiro pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E Paulo disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E se você ler lá o texto, capítulo 16, capítulo 17, você vai ver que não só o carcereiro, mas toda a sua casa também se converteu. Então é possível que a casa de Lídia era a igreja onde estava reunida a sua família, outras pessoas, além da mulher que foi liberta do espírito mau, e possivelmente o carcereiro com a sua família, né? Forma a igreja de Filipos, que Paulo vai escrever depois a carta aos Filipenses. Capítulo 19, verso 20. No capítulo 19, verso 20, está escrito assim: na caminhada de Paulo, na sua obra missionária, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia com poder. Ou seja, as maravilhas do Senhor, operadas através da instrumentalidade de Paulo, as almas se convertendo e a palavra do Senhor prevalecendo. Olha quanta coisa maravilhosa, não é verdade? Pois é. O que a gente vê aqui é que o objetivo é que a palavra do Senhor seja estabelecida em nossas vidas. Assim como foi na vida daqueles que foram alcançados pela pregação do apóstolo Paulo. Aprendemos também que o crescimento precisa ser através da palavra de Deus. O nosso crescimento espiritual precisa ser através da palavra de Deus. E o povo crescia, e a igreja do Senhor crescia por causa da palavra. Aprendemos também que o projeto de Deus é que o ensino da sua palavra revele o seu reino.
Ou seja, projetam ensino sobre o reino de Deus, que precisa ser manifestado na igreja e através da igreja. Então, é a palavra de Deus crescendo e prevalecendo na igreja e através da igreja do Senhor. Portanto, irmãos, esse é o estudo do livro de Atos, baseado nesses capítulos, que está na primeira lição deste primeiro domingo, né, do estudo do segundo trimestre. Mas não posso encerrar esta lição sem deixar pelo menos um desafio para você. O estudo é sobre maravilhas de Deus, não é? Ok? Quando nós olhamos para Paulo, nós vamos ver que Paulo foi instrumento do Senhor para que as suas maravilhas fossem manifestadas. Então, o desafio é: seja você um instrumento das maravilhas de Deus. Independente de qualquer circunstância. Nós estamos vivendo um momento difícil, que, aliás, a palavra de Deus já nos mostra isso, que nós viveríamos momentos difíceis. Mas Jesus falando, quando Mateus registra, né, que ainda não é o fim, mas são momentos difíceis. E Paulo, escrevendo a Timóteo, vai dizer que nós teríamos momentos difíceis, momentos trabalhosos. Mesmo diante dos momentos trabalhosos e difíceis, seja você, eu também, nós crentes da igreja, instrumentos da maravilha de Deus. Então, duas perguntas. Quais as maravilhas que Deus tem feito por meio da sua vida? Quais as maravilhas que Deus tem feito por meio da sua vida? A segunda pergunta, que serve como desafio. Você é capaz de lembrar e descrever as maravilhas que Deus tem feito através de você? Então, que Deus possa conceder a você direção, para que você seja instrumento do Senhor, para que através de você, através de mim, através da igreja do Senhor, as suas maravilhas sejam testemunhadas aos corações de tanta gente, não é verdade? Pois bem, encerro aqui a lição de número 1 e, querendo o Senhor, não é? Nós estaremos também trazendo a você a lição de número 2 e, quem sabe, depois do segundo domingo, outros momentos, né? Outra forma de estudarmos a palavra do Senhor lá na igreja será retornada, não é? Então, nós estaremos aí durante os próximos 15 dias ainda, sem que o templo seja aberto, mas o templo está lá. Mas a igreja, que sou eu e você, que somos nós, é que devemos testemunhar das maravilhas do Senhor. Então, que Deus te abençoe, para que as maravilhas do Senhor pela sua palavra sejam testemunhadas por você. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de testemunhar da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos de nossa igreja, do teu povo espalhado na face da terra. Que sejamos instrumentos das tuas maravilhas, que a tua maravilha ou as tuas maravilhas sejam manifestadas na igreja e através da igreja. Ó Deus, abençoe também cada um de nós, nossas famílias, neste momento difícil que estamos vivendo. Ó Deus, conceda a direção àqueles que governam a nossa pátria, o nosso estado, o nosso município e aqueles que governam as nações ao redor da terra, para que sejam sábios e tenham a direção para estarem no centro do teu querer e olhando para o bem-estar de todas as pessoas. Consola os corações daqueles que sofrem pela perda dos seus entes queridos ou sofrem porque familiares seus estão doentes. E conceda-nos também, ó Deus, que sejamos guardados pelo Senhor, para que não venhamos adoecer. Que a tua mão e a tua graça seja sobre todos nós. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e te guarde.